Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E como aqui a notícia não para, agora é minha vez de trazer para você os destaques do Brasil e do mundo. E olha só, o governo lançou hoje um programa nacional para combater a escalada da violência pelo país. O plano de segurança mira a ascensão do crime organizado. O programa deve ter investimentos de 900 milhões de reais ao longo dos próximos 3 anos. O Brasil enfrenta uma crise na segurança pública com o aumento da guerra entre as facções criminosas que comandam o crime organizado no Brasil. Os conflitos acontecem em várias partes do país. No Maranhão, os enfrentamentos entre os grupos têm gerado uma onda de violência e aterrorizado os moradores da periferia de São Luís. No Rio Grande do Norte, o cenário de violência do Estado nos últimos anos é marcado pelos ataques contra prédios públicos, queima de veículos e tiroteios. Em São Paulo, as operações deflagradas na Baixada Santista já resultaram em dezenas de mortes. No Rio de Janeiro, as disputas territoriais entre grupos rivais vitimizam há anos crianças, adultos e idosos inocentes. E na Bahia, o número de mortos em operações policiais nas últimas semanas passa de 60. Os confrontos entre as facções continuam. Diante desse cenário de aumento do crime organizado, o governo lança um programa nacional para combater essa escalada. O objetivo é articular estratégias para que as forças federais possam atuar em convergência com a segurança pública dos estados em diversas frentes, como proteção de fronteiras, fiscalização de rodovias, portos e aeroportos, combate a organizações que dominam o sistema penitenciário e em políticas públicas voltadas às comunidades dominadas por quadrilhas do tráfico de drogas e de milícias nas grandes cidades. E a PEC da dupla nacionalidade deve começar a valer nesta semana. O assunto está na pauta da sessão conjunta entre a Câmara dos Deputados e o Senado desta terça-feira. A proposta de emenda à Constituição acaba com a perda automática da cidadania brasileira de quem obtém outra nacionalidade por vontade própria. A PEC foi aprovada no ano de 2021 no Senado, mas na Câmara a aprovação ocorreu somente no último dia 12 de setembro. Depois disso, um grupo de parlamentares articulou junto ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, para a inclusão do item em uma sessão conjunta. O texto não precisa de sanção presidencial por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição. Segundo os parlamentares, a alteração vai resultar em mais segurança jurídica para os brasileiros que moram fora do país, que com a PEC terão direito de votar, ter propriedades no Brasil e manter o passaporte brasileiro. Só que essa mudança também levanta o debate sobre questões de extradição. E isso pode exigir propostas complementares. Segundo o texto, a perda da nacionalidade brasileira ficará restrita a apenas 2 possibilidades. A primeira, quando for cancelada por sentença judicial em razão de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e a democracia. E a segunda, quando houver pedido expresso pelo cidadão ao governo brasileiro, ressalvadas situações que o tornem um apátrida, ou seja, quando a pessoa não tem sua nacionalidade reconhecida por nenhum país. Cerca de 2,5 milhões de brasileiros deverão ser beneficiados com a aprovação do texto. E o Congresso americano aprovou a lei orçamentária para o ano que vem e impediu o shutdown, uma paralisação do governo que estava prevista para o domingo. E como forma de protesto, um dos motivos principais é a divergência em relação à ajuda financeira para a Ucrânia, que foi retirada do projeto. Mesmo assim, o presidente Joe Biden garantiu que não vai abandonar os ucranianos. Biden destacou que existe uma sensação avassaladora de urgência para fazer com que o Congresso aprove um novo pacote de assistência à Ucrânia nos próximos dias e semanas, enquanto o país enfrenta a invasão russa. Na noite passada, o Congresso aprovou a lei de gastos que vai manter a promessa do governo aberta. Isso é uma boa notícia para o povo americano, porque não vamos precisar da paralisação e uma crise desnecessária foi evitada.
O democrata criticou os republicanos e pediu ao presidente da Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, que evite outro drama de paralisação quando este novo acordo emergencial de 45 dias terminar. E olha só, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido nesta segunda-feira aos cientistas Kathleen Karikó e Drew Ashman. Eles realizaram as pesquisas que permitiram a criação de vacinas eficazes contra a Covid-19. Mas mais do que isso, a descoberta da tecnologia de RNA mensageiro, que agora serve de base para muitos outros tratamentos, como, por exemplo, a luta contra o câncer de pele mais letal. Junto, eles encontraram uma maneira de modificar o mRNA. Essa tecnologia revolucionária foi descoberta há mais de 15 anos e possibilitou a produção em tempo recorde de vacinas a partir de material sintético. Até recentemente, as vacinas eram feitas a partir de um agente infeccioso morto ou atenuado que levava o nosso organismo a reconhecê-lo como um corpo estranho e a desenvolver uma resposta imunológica para prevenir a infecção. O prêmio, um dos mais prestigiados do mundo científico, deu aos pesquisadores, além do reconhecimento, o valor de 11 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de 5 milhões de reais. Karikó nasceu na Hungria e se especializou em bioquímica. Ela trabalha na farmacêutica BioNTech e é professora da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Aisman também atua na Universidade da Pensilvânia. Natural dos Estados Unidos, ele estudou imunologia e microbiologia durante a sua formação. Vaccines, I don't know if they will change in any way, but I think Não sei se os antivacinas mudaram de alguma forma, mas acho que dar o prêmio Nobel a essa vacina pode fazer com que os indecisos se vacinem e tenham certeza que é muito eficaz e confiável. Agora temos 30 milhões de testes sendo feitos em todo o mundo com pessoas que ainda não tiveram a doença e sabemos que é uma vacina muito segura e muito eficaz. Com a escolha, rompeu-se a tradição de reconhecer trabalhos com várias décadas de trajetória. E a onda de calor intensa que atingiu o Brasil na segunda metade de setembro deve voltar com força em outubro, com possibilidade, inclusive, de novos recordes de temperatura. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A expectativa é que as temperaturas permaneçam acima da média para este mês em grande parte do país. O tradicional clima quente de outubro pode ser ainda mais intenso neste ano, devido à presença do fenômeno El Niño, segundo a previsão do Climatempo. Os brasileiros devem se preparar para temperaturas entre 2 e 3 graus acima da média registrada nos anos anteriores, especialmente nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Na região sul e no norte do Amazonas, a elevação pode chegar a 1 grau acima da média. Isso significa que estados como Mato Grosso, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia devem enfrentar temperaturas médias superiores a 29 graus. Além disso, Goiás e o Distrito Federal também sentirão o impacto do calor intenso. Apesar do cenário de calor extremo, algumas áreas do sul de Mato Grosso do Sul e partes do sul do Brasil podem experimentar alívio temporário com chuvas consecutivas, fazendo com que os termômetros caiam abaixo de 20 graus. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!